Muito bem-vindo, amigo, a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai fazer o fechamento de um motor trifásico de 12 terminais em uma tensão de 380 volts. Então, essa ligação, esse fechamento, ele consiste em fechar os dois conjuntos de bobinados desse motor de 12 terminais como se fosse dois motores independentes, e eles vão ser fechados em estrela. E esse fechamento também é conhecido aí como dupla estrela. É uma estrela dupla ligada em paralelo. Então aqui para iniciar, para a gente ser bem objetivo, a gente vai iniciar fazendo o fechamento de um par, de um conjunto, melhor dizendo, de bobinados primeiro. A gente vai fechar esse bobinado em estrela, fechar depois o segundo conjunto de bobinado, também em estrela, e a gente vai fazer o paralelismo. Então isso vai funcionar da seguinte forma. Por exemplo, vou fechar aqui esses três terminais, 4, 5 e 6, como se fosse, como eu disse, o primeiro motor, em série, em estrela. Fechar aqui 4, 5 e 6. Vou fechar aqui 4, 5 e 6. E a gente vai alimentar, então, 1, 2 e 3. Como eu disse, como se fosse um motor ligado em série, motor de 6 terminais ligado em série. A gente vai ter aqui a primeira fase, vou chamar aqui de R, a segunda vou chamar de S e a terceira de T. E a gente vai alimentar 1, 2 e 3. Mas antes disso, eu vou fazer aqui o fechamento do segundo conjunto de bobinado. Vou fechar aqui 10, 11 e 12 em série. Fechar os três terminais. Na realidade, vai ser proporcionado uma série a partir da conclusão do fechamento. Na verdade, estou fechando aqui os terminais 10, 11 e 12 em comum. Estou fazendo aí como se fosse uma espécie de jumper. Estou unindo os três terminais, da mesma forma que eu uni 4, 5 e 6. E agora, a gente vai alimentar com as três fases esses dois grupos de bobinados. A gente vai alimentar, aí sim, em paralelo, 1 com 7, 2 com 8 e 3 com 9 ligados e alimentados aí na rede trifásica. Então isso vai acontecer da seguinte forma. Vou pegar aqui o 7, vou ligar com 1, fechar aqui o 7 com o 1 e a partir disso eu vou alimentar aqui o 1 com essa fase R. Alimentei, certo? Agora eu vou fechar aqui o 2 com 8. Vai fazer esse fechamento aqui de 2 com 8. Vai ficar da seguinte maneira. Fechar aqui. Vou ligar aí esses dois terminais em paralelo. E eu vou alimentar aqui também, na verdade aqui o 2 e o 8, com a segunda fase. Seria a fase S. Então, esse é o próximo procedimento. Agora, para finalizar, a gente vai alimentar aqui o 3 e o 9 na terceira fase. A gente vai fazer esse fechamento aqui, dessa forma, da mesma forma que o primeiro. Alimentei aqui o borne, o terminal 3, e conectei a terceira fase, que é a fase T. Então ficou aqui alimentado primeira fase 1 e 7, segunda fase 2 e 8, terceira fase 3 e 9. E fechado entre si 4, 5 e 6, 10, 11 e 12. Então aqui a gente tem o fechamento do motor de 12 terminais para 380 volts. Aqui a gente vai representar o motor dessa maneira. Por exemplo, se eu percebo aqui que eu tenho nessa primeira bobina, nesse primeiro conjunto, eu tenho aqui a bobina 1 e 4, com os terminais 1 e 4, primeira bobina, segunda 2 e 5, terceira 3 e 6. Segundo conjunto, 7 e 10, 11 e 8, 9 e 12. A gente percebe aqui que a gente tem 4, 5 e 6 ligados entre si, como no primeiro caso, primeiro exemplo, 4, 5 e 6. E aqui nesse segundo conjunto de bobinados, a gente tem aqui 10, 11 e 12 ligados entre si. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai alimentar 1 e 7 com a primeira fase. Vamos fazer isso. Aqui a gente tem a fase R.
E a gente vai alimentar aqui 1 e 7, fazendo o paralelo como a gente fez nesse exemplo aqui. Fase S agora a gente vai alimentar 2 e 8. Vai fazer aqui esse paralelismo, 2 com 8. Alimentamos aqui nessa fase S. Aqui a gente tem a fase R. E para finalizar, a gente vai alimentar a fase, melhor dizendo, a gente vai alimentar os terminais 3 e 9 na terceira fase, que é a fase T. Então, para fazer isso, a gente vai fazer aqui esse paralelismo. Puxar aqui essa ligação. Liguei aqui 3 com 9 e vou alimentar aqui com a terceira fase, que é a fase T. Tá certo? Então aqui a gente finalizou o fechamento. E lembrando que, da mesma forma que o motor, né, que a gente verificou aí no motor de 6 terminais para 380 volts, a gente vai perceber o seguinte, que a tensão de linha, a tensão que alimenta cada par de bobinas, ela vai ser igual à tensão de fase vezes 1,73, que é a raiz de 3. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a tensão de fase vai ser igual a tensão de linha dividido por raiz quadrada de 3. Isso quer dizer que eu vou ter tensão de fase vai ser igual a tensão de linha, que é 380 volts, dividido sobre raiz quadrada de 3, que vai dar aí 220 volts. Tá certo? Então eu tenho aqui da mesma forma no motor de 6 terminais, cada conjunto de bobinas, de par de bobinas, recebe 380 volts. A gente percebe isso aqui, fase T alimentando 2 terminais, fase S 2 terminais, melhor dizendo, fase R 2 terminais, e a fase S também 2 terminais. Porém, como a gente já viu nos vídeos anteriores, essas 3 fases, elas estão separadas, né? Elas têm uma diferença de 120 graus de uma para as outras. Cada fase dessa, cada bobina, elas estão distantes em 120 graus. Por isso é que se dá aí esse cálculo utilizando a raiz de 3. Isso serve tanto para o primeiro conjunto de bobinado quanto para o segundo conjunto de bobinado. Tudo bem? Então tá aí. Essa é a forma de se fazer o fechamento do motor de 12 terminais. Uma explicação aí bem didática do porquê se divide por raiz de 3. E a gente finaliza aqui o vídeo. Espero aí que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir o vídeo. Não deixe também de compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. Tudo bem? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.